Oi, gente, boa noite. Estou aqui para cumprir a última live, que era para ser uma live, mas acabou se tornando aqui um vídeo. E, enfim, acho que vai ser o mesmo conteúdo, a mesma entrega. A diferença é que a gente não teve a oportunidade de bater um bate-papo online, mas vai ficar aí sempre em aberto as caixinhas e outras formas de comunicação também para a gente encontrar esse bate-papo, né? Então, vamos lá. A proposta aqui é que a gente fale um pouco sobre conceituação de casos, o que é isso dentro da TCC, o que a gente fala, como é que se conceitua um caso, né? E por que falar desse tema. Então, eu vou começar um pouco do começo, assim. Quando a gente fala de conceituação de casos, a gente coloca dentro da TCC como algo que é muito importante para a gente, porque é o que vai guiar o tratamento do nosso paciente. Então, dá para entender aí já a importância, né? No livro da Judith Beck, que é o que a gente vai estudar nesse grupo de estudo agora, este livrinho aqui, a terceira edição, basicamente o livro inteiro, você sai dele com um conhecimento que é para te dar suporte para conceituar casos. Sabendo tudo que está aqui, a ideia é que você consiga fazer uma conceituação de caso muito eficiente para que você possa fazer aquele velho arroz com feijão do tratamento de uma forma muito bem feita e começar a atender teus pacientes dentro da linha teórica da TCC, né? De uma maneira eficiente, eficaz, efetiva e que vai ter muito sucesso aí, tanto para você quanto para o seu paciente envolvido nessa história, certo? Então, o que é isso, Lia? O que é conceituar um caso? Conceituar o caso, basicamente, é fazer um mapeamento cognitivo e comportamental do caso, certo? Então, isso significa que quando você conhece alguém, quando o teu paciente chega na sala pela primeira vez, esse o que é, né? Então, vou primeiro começar a preencher aqui, criar um mapa da cognição e do comportamento do nosso paciente. Quando você conhece seu paciente pela primeira vez, ele é um estranho, é alguém que você nunca viu antes, que você não conhece, não sabe, né, da história dele, do que se passa, de como ele pensa, de como ele interpreta as coisas da vida dele, como ele vê o mundo. E a ideia aqui é que você vai começar a desenvolver essas respostas. Poxa, como é o meu paciente? Como é que ele vê as coisas? Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Então, só para que a gente possa ir compreendendo, eu vou fazer um papelzinho aqui de inventar algumas coisas, mas simplesmente para ter como mostrar isso para vocês, certo? Então, imaginem, eu vou construir aquela tabelinha que a gente conversou na live com a Mariana, né? Sobre os situação, pensamento, comportamento, não, deixa eu botar emoção, comportamento. Então imagine que a pessoa chega, né? Claro que de primeira eu não sei o que esperar, mas aí eu vou entendendo. Então assim que ela chega, ela vai me dar uma primeira informação, que eu posso chamar de queixa principal. E ela vai me dizer, bom, a minha queixa principal é que eu gostaria de emagrecer, mas eu tenho muitos episódios de compulsão alimentar e tenho muitas dificuldades nesse sentido. Então aqui a gente tem um primeiro elemento, né? A gente vai criando um mapa dessa cognição e do comportamento do paciente para que a gente possa se governar de alguma maneira dentro do caso. Aqui eu já tenho uma primeira informação. Agora, o que é esse desejo de emagrecer? Como é que essa compulsão alimentar funciona? Onde é que ela está? O que que acontece? Eu não sei ainda. E eu vou começar a reunir essas informações. Então, conceituar um caso, criar uma conceituação, é basicamente a gente fazer essa reunião de uma forma muito sábia. Para isso, eu preciso saber identificar pensamento, crença, eu preciso entender o que é um comportamento, eu preciso conseguir pegar todas essas informações e organizar isso. Então, imagine que nesse caso pode ter uma determinada situação de um episódio de compulsão alimentar, vamos dizer, após a festa de aniversário da pessoa. E aí eu posso colocar comer muito bolo após a minha festa de aniversário. Essa foi a situação. No pensamento, a gente pode ter uma série de pensamentos aí de sou fraca, não consigo me controlar,
que são bem comuns, né, numa situação como essa. A pessoa poderia sentir tristeza, vergonha. E o comportamento pode ter sido comer, sei lá, 5 fatias de bolo e depois chorar no quarto. Situações como essa e várias outras, elas vão me dando uma noção do que acontece com o meu paciente, de como esse paciente é, do que ele se comporta, como é que ele age na maioria das vezes, se isso aqui está sendo ou não, né, uma questão de compulsão, porque está preenchendo uma certa emoção que tem ali, não sei. E a gente precisa ir mapeando isso, porque ter uma situação, aqui eu tenho uma situação, coloquei aqui uma situação, né? Situação, pensamento, emoção, comportamento bonitinho para vocês. Mas eu não sei se essa situação ela vai fazer parte da minha conceituação de caso. Porque eu não sei se essa situação é uma situação padrão. Eu não sei se ela exemplifica bem a minha paciente. Porque eu estou conhecendo ela agora. Então eu estou começando a fazer, né? E eu posso até aprender isso por meio de perguntas. Por exemplo, eu poderia, numa situação como essa, chegar para minha paciente e, gente, eu tô tentando gravar direto aqui como se fosse uma live mesmo, não fiz um roteiro tão estruturado. E aí, se ficar um pouco confuso, perguntas, 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 certo? Podem me perguntar. Bom, mas vamos lá. Essa situação, não sei se ela vai fazer parte ainda da minha conceituação. Por quê? Porque eu preciso saber se é uma situação padrão do meu paciente. Esse mapa é para eu conhecer o meu paciente bem. Se isso aqui só acontece uma vez na vida, esse episódio de compulsão alimentar, não é tão importante que ele vai compor a conceituação. Foi um acontecimento importante, mas não é um elemento importante para a conceituação de um caso. Eu poderia fazer uma determinada pergunta para essa paciente. Poderia dizer, bom, isso acontece com uma certa frequência. É muito comum que depois de algumas festas de aniversário ou em alguns dias quando você chega em casa à noite, você acaba exagerando ou comendo demais, passando por uma situação como essa, sentindo tristeza. E aí, de repente, ela pode me dizer, sim, isso acontece várias vezes. E normalmente eu termino chorando no meu quarto. Se eu tenho esse dado e ela me conta 2 ou 3 outras situações que de fato, né, ela diz, olha, isso aqui sempre acontece, aconteceu outra vez na casa da minha tia, aconteceu depois do Natal, aconteceu depois do Ano Novo, e aí eu tenho agora um dado de que isso é sim uma situação padrão. Então já vai ser um elemento da minha conceituação, certo? Então vamos fingir que eu fiz essa pergunta, que é uma situação padrão e que está fazendo parte da nossa conceituação. Pronto. Aqui nós já estamos começando a conhecer algumas coisas. Nós temos aqui alguns elementos, né? Esse aqui que eu vou pintar aqui de rosa. Nós temos aqui alguns elementos. Ah, desculpa, não foi o rosa. Agora vai. Da cognição, nós temos aqui alguns elementos comportamentais, né? Uma resposta bastante passiva, de chorar, de esconder. E não sei se a gente vai ter uma questão de passividade nesse caso, não sei se isso vai ser importante, né? Tá tudo ainda muito sob investigação, não sabemos muita coisa. Bom, vou tirar aqui o rosa. Vamos lá. Então a gente precisa agora reunir uma série de outras situações para que eu possa entender melhor esse caso, né? Entender melhor o que está acontecendo com essa pessoa. E aí eu vou reunindo e vou colocando aqui. A partir de 3, 4 situações padrões que vão mostrar para mim melhor aquele problema, a gente já vai conseguir ter uma conceituação minimamente montada. Além desses elementos de situação, pensamento, emoção, comportamento, eu vou começar a criar uma narrativa de vários outros elementos importantes que precisam ter na minha conceituação. A minha conceituação, além do, enfim, nome e idade do nosso paciente, né, que é um dado básico, mas ela também vai contar com uma série de... Vamos por partes da conceituação, né? Mas ela vai contar com uma série de outros elementos. Eu vou até pegar o livro aqui da Judite para ir seguindo um pouquinho, pegar essa ideia de seguir um pouquinho esse roteiro da conceituação que ela coloca, talvez como uma forma de organizar um pouco aqui o que a gente vai falar, certo? Mas só para, enfim, usar como um recursozinho de estrutura mesmo. Então a gente vai pegar um pouquinho da história importante.
essa história é importante, que vai ser um dos outros elementos que precisam estar na conceituação, ela basicamente vai dizer pra gente o que aconteceu até ali, né? Então, esse desejo de emagrecer vem desde quando? Essa pessoa está muito acima do peso? Ela tem essa compulsão alimentar há muito tempo? Qual é a relação dela com essa compulsão alimentar? A mãe, o pai, alguém da família tem questões importantes relativas com a alimentação que valesse a pena comentar aqui, que fosse importante comentar aqui por alguma questão, né? Temos aí essas situações, né? A própria questão dos sintomas físicos que ela pode estar experimentando nesse momento. Como é que o paciente está, de uma forma geral? Essa história é importante, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do, de uma visão tanto transversal quanto longitudinal dessas cognições. No caso, eu preciso saber quais são as crenças centrais, quais são as crenças intermediárias. E assim, gente, é um papo sobre conceituação, tá? Então, eu não acharia, né, que em uma hora eu conseguiria explicar a conceituação do zero, falando de cada um dos conceitos. E, enfim, porque é muita coisa, né? Como eu disse para vocês, o objetivo desse livro inteiro da Judith é deixar a gente instrumentalizado para a gente conseguir conceituar um caso ao final da leitura dele todo. Então, não é algo que é tão simples de fazer. Então, por exemplo, essa questão crença central, crença intermediária, eu estou só partindo do princípio que todo mundo já sabe o que já vai entender, só para a gente ter uma noção do que é essa conceituação, do por que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou focar nesses dois pontos. Não é nem tanto em como fazer a conceituação, né? Nossa proposta não era essa aqui, mas é no o que é e por que fazer, tá? Então, vamos lá. E aí eu vou fazer um pouco essa descoberta, esse destrinchamento dessas crenças, disso aí tudo, né? Dos comportamentos de manutenção da própria crença, né? Do sistema que não está aí muito provavelmente no seu melhor balanço homeostático. E vou também depois, no final, fazer os objetivos e o plano de tratamento, tá? Que aí seria após, né? Então, vou botar aqui abaixo da tabela. No grosso, é isso que vai compor a nossa conceituação. E aí, basicamente, isso aqui vai ser o nosso grande guia. Os objetivos e o plano de tratamento vai ser o que a gente vai fazer, o que a gente já fez, que é onde a gente vai estar sempre se sustentando para saber o que ainda falta daquele caso, se ainda precisa ser feito mais alguma coisa. E essa parte inicial das crenças intermediárias, a história, é todo esse mapeamento do cognitivo e comportamental que a gente vai ter do paciente para conseguir entendê-lo, entender principalmente essas queixas e conseguir traduzir isso de forma que a gente consiga utilizar dentro do consultório para psicoeducar, para poder trabalhar com a quebra de alguns desses padrões, para aprender novas formas de se comportar, para, enfim, uma série de coisas. Então, Lia, por que esse papo sobre conceituar casos? Porque quando a gente fala de ser um terapeuta cognitivo comportamental, é importante a gente compreender que conceituar casos vai ser o elemento essencial que a gente precisa ter no consultório. Se você está atuando como terapeuta cognitivo comportamental e você ainda não faz a conceituação dos seus casos, ou você faz e você não mostra para o seu supervisor, ou você tem dúvidas de como fazer, tem parte da conceituação que você não consegue preencher, isso é uma coisa que a gente precisa resolver, né? E o grupo de estudo ele vai estar aqui para ser um primeiro passo nesse sentido. Ele vai te dar todos os instrumentos que você precisa para você saber fazer cada um desses pontos, para você tirar as dúvidas de como isso aqui faz e no final conseguir de fato aplicar. Em um dos encontros do grupo de estudo, a gente vai fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui. Só que a gente vai fazer isso com bem mais tempo, né? A gente vai ter pelo menos uma hora fazendo isso. E eu vou pedir algum voluntário do grupo para participar, trazendo um caso real, né? Que atenda de preferência a algum bom tempo, então umas 10, 15 sessões pelo menos. E a gente vai fazer a conceituação juntos online. Então eu vou abrir uma página de Word, do jeito que vocês estão vendo aqui,
Vou colocar todos os elementos, né? Já vai estar tudo já pré-montado para facilitar o processo, mas eu vou basicamente encher de perguntas a pessoa que vai estar como participante nesse dia e vou preenchendo essa conceituação junto com as outras pessoas também nos ajudando, contribuindo, dando palpite, que vai ser um estudo de caso que a gente vai ter dentro do grupo, que é exatamente quando estiver já perto do final, faltando pouco para a gente fechar essa habilidade, porque todo mundo já vai ter lido a maior parte do livro. Então a gente vai fazer esse fechamento aí com um exercício, né? Para treinar um pouquinho disso. E a proposta é que a gente consiga realmente sair do grupo com o domínio desses conceitos e conteúdos teóricos para aplicar no prático também. Então, dentro do grupo, a gente vai estar sempre tentando dar exemplos e colocar os conceitos de uma forma que a gente tente ir transformando essa visão para que a TCC seja algo que não seja só abstrato, mas que faça parte realmente do dia a dia da vida de cada um de vocês como terapeutas cognitivos comportamentais. Então, gente, para fazer esse papo, né, a proposta que ele era de ser algo bem leve, um pouco mais rápido, um pouco mais tranquilo, eu já queria ir, opa, botei bem na minha frente, eu já queria ir finalizando assim com vocês esse momento aqui, de basicamente dizer que conceituação de caso é um documento de extrema importância, que não é um documento extenso, eu acho que isso deu para perceber aqui do pouco que eu mostrei, né? Ele precisa conter alguns elementos fundamentais, mas não é sobre o quanto escrever, não é sobre fazer um dossiê de 20 páginas sobre cada paciente, especificando cada detalhe da vida dele. Não, é sobre conseguir pincelar informações importantes que façam esse mapa. Sabe aqueles mapas conceituais que algumas pessoas fazem para estudar? Que você vai colocando uns nomes, um nome que puxa para um conceito, que puxa para outro. Então é sobre mapear esse comportamento e essa cognição o suficiente para você conseguir se governar dentro daquele caso, elaborar bons objetivos de tratamento, elaborar um plano de tratamento adequado e conseguir efetivamente compreender como ajudar aquele teu paciente, a partir da identificação desses padrões. Espero que tenha ficado claro um pouco mais para você o que era essa conceitualização de caso, ou conceituação, formulação, enfim, é tudo a mesma coisa, tá? E que a partir daí a gente possa, né, dentro do grupo, ampliar e refinar esse conhecimento mais e mais, e que vocês possam contar tanto comigo quanto com a Mari, para estar ajudando vocês nesse processo de tornar esse conhecimento algo ainda mais do dia a dia e ainda mais eu já usei muito a palavra efetivo, mas é uma coisa que sempre me vem na cabeça. Mas assim, que realmente agregue de verdade, né, no conhecimento de cada um. Eu acho que vai ser um momento muito rico de muita troca. E quero finalizar com esse último convite. Então, por favor, sintam-se todos muito, 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 muito convidados. Vai ser um prazer tê-los com a gente no grupo de estudo. A turma já começa agora dia 15, daqui a 2 dias, no sábado. As inscrições estão encerrando amanhã. Então, se você quer ainda fazer parte, vamos lá que a gente vai sair desse grupo com uma boa habilidade para conceituar casos e vamos ter um encontro dentro do grupo muito completo que a gente vai utilizar como base, né, um pouquinho isso aqui do que eu usei aqui, mas que a gente vai fazer isso de uma forma muito legal, bem cuidadosa, durante 1 hora e meia, para a gente poder realmente fazer isso bem feito, tá certo? Um beijo grande e desculpa aí a mudança dos planos em cima da hora. Eu espero que das próximas vezes isso não aconteça, mas de todo modo, 1 hora as coisas chegam, né? Às vezes tem que ser do jeito que tem que ser e não do jeito que a gente quer. É isso, gente. Beijo, até a próxima.